Fala galera do Física Lord, se seu problema é a base, hoje nós vamos dificultar essa história aí de eu não consigo aprender física básica. Vamos dificultar essa história aí. Hoje nós vamos trabalhar a respeito da cinemática, que com certeza é um dos assuntos aí mais cobrados em Enem, vestibular, concurso, nível superior e o diabo a 4. E como eu disse na aula anterior, nessa aula aqui de cinemática, que é a nossa primeira aula de cinemática, vamos trabalhar a respeito das variações, que são de dois tipos aqui, né? Que é a variação do deslocamento e a variação do tempo. Vamos tentar entender do que se trata aí, isso. Variação de deslocamento não, né? Variação de posição que determina aí o deslocamento. E também nós temos aqui a velocidade, que trabalha justamente com a relação entre deslocamento e tempo. Eu deixei aqui meu número de WhatsApp, caso você queira uma aula bem mais aprofundada a respeito desse assunto aí. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar a respeito aqui das variações, dando foco primeiramente no deslocamento. O que seria esse deslocamento? Deslocamento, pessoal, nada mais é do que uma variação de posição. Então vamos começar aqui, vou até escrever aqui, ó, deslocamento. Deslocamento. Esse é o nosso primeiro tema aqui de hoje. Olha só que bacana. Vou desenhar aqui o plano cartesiano para a gente trabalhar nele, né? Nós temos aqui o eixo das ordenadas e das abscissas, mas não vamos nos preocupar com isso. Vamos chamar isso aqui, pessoal, de y e isso aqui de x. Então, vamos pegar uma posição inicial. Vou pegar aqui uma posição inicial aqui, ó. Aqui vale 2, aqui vale 1. Então, nós temos esse ponto aqui, ó, 1 e 2, né? Vou chamar esse ponto de ponto A. Digamos que seja você que está aí nesse ponto A. Então, ó, você caminha mais ou menos um pouquinho aqui, ó, e chega aqui no ponto B. O seu ponto B está na posição x igual a 5 e y igual a 4. Então, esse ponto B, ele vale o quê? 5 e 4. Qual foi o meu deslocamento? Notem, pessoal, que da forma que eu escrevi, nós vamos ter um deslocamento na direção x, né? E vamos ter um deslocamento na direção y. Por causa disso, nós temos aí, ó, essa hipotenusa aqui. Mas não se preocupe com isso. Isso aqui foi apenas para você ver do que se trata esse deslocamento. Ó. O deslocamento é o ato de se deslocar. É o ato de mudar de uma posição inicial para uma posição final. Simplesmente isso. Na cinemática unidimensional, que a gente vai trabalhar aí, e que é o que mais cai aí nas provas que eu falei para você, vamos trabalhar aqui, ó, somente com o eixo X. Então, olha só que bacana. Você tem aqui uma partícula, pode ser uma pessoa, pode ser um carro, aqui nessa posição, 1, x igual a 1. Então, nós temos ó, um x inicial igual a 1, que é onde ele estava, né? Depois, ele se deslocou aqui para x igual a 5. Então, nós temos ó, x final, que é igual a 5. O nosso deslocamento é justamente a diferença entre a posição inicial, ou seja, é a diferença de onde eu cheguei, de onde eu iniciei. Então, esse é o nosso deslocamento. O deslocamento é o quê? Uma variação, tá vendo essa diferença? Ela implica numa variação de quê? De posição. Então, nós tínhamos uma posição inicial e fomos para uma posição final. Então, isso é o que a gente chama de deslocamento. Essa é a nomenclatura, né? Essa é a simbologia também. Ó. Esse delta, ele representa variações. Por isso que você também vai ver um delta t, que significa variação de tempo. Então, no caso aqui, ó, delta x é variação x final menos x inicial. Então, pessoal, qual o valor do nosso delta x?
neste caso aqui, ΔX é x final menos x inicial. Portanto, o nosso ΔX é simplesmente 4. Então, esse é o nosso ΔX. Vale ressaltar, pessoal, que esse ΔX ele pode ser usado para determinarmos qual é a posição final. Digamos assim, por exemplo, ó, estávamos... Eu vou fazer um exemplinho aqui bonitinho. Vou até escrever, que acho que é mais elegante. Vamos escrever aqui, ó. João estava no quilômetro 10. Quando de repente seu carro é atropelado. O João estava no quilômetro 10, quando de repente seu carro é atropelado, fazendo-se deslocar 2 metros. Então, ó, nós estávamos no quilômetro 10, que é a nossa posição inicial. Teve uma batida aí que fez o nosso carro se deslocar 2 metros. Olha só, quilômetro, metro. Então já temos que fazer aí uma mudança de unidade. Vou até colocar assim, minúsculo, né? Tem que ser. Estava no km10, se deslocou 2 metros. Qual é a posição final? Qual é a posição final do carro? Tá vendo? As questões elas podem vir assim. Ele dá a sua posição inicial, diz o seu deslocamento e pede a posição final. Então, para a gente resolver isso, vamos resolver aqui de verde. É simples, ó. Você está vendo que ΔX é x final menos x inicial. Como queremos saber x final, eu passo esse menos x0 para lá somando. Então, ó, x final é ΔX mais x inicial. Simplesmente isso. Então, com essa equação, conseguimos descobrir a posição final. Lembrando que x0 ele não é no quilômetro 10, que equivale a 1.000 metros. Aliás, 10.000 metros, né? 10, isso aqui é 10 a 3, então dá 10.000 metros. Então, x final é ΔX, que foi de 2 metros, mais x inicial, que é 10.000. Então, a posição final é 10.002 metros, né? Viu só? A partir desta equação, você consegue resolver aí e descobrir qual era a posição final de um determinado objeto. Conseguiu compreender? Existe outros tipos de relação. Por exemplo, eu sei a posição final, sei a variação e quero saber quem é x0. Como é que eu faço? Novamente, a partir daqui, nós temos, ó, x0. Eu vou multiplicar aqui todo mundo por menos 1 primeiro, ó. Vai ficar menos ΔX igual a menos xf mais x0. Então, xf está subtraindo, vai para lá somando. x0 é xf menos ΔX. Viu só? É assim que você consegue trabalhar com essas equações. Somente dessa maneira aqui que você está vendo. Mas vamos deixar simplesmente assim, para que você saiba o que a gente fez aqui. Então isso nada mais é, pessoal, do que um deslocamento. Essa variação de posição nada mais é do que um deslocamento. Então vamos ver aqui o próximo passo, que é a parte aqui do tempo. Eu vou colocar até aqui em cima. Tempo. O nosso relógio, pessoal, ele não mede, de fato, o tempo. Por quê? Porque tempo é algo abstrato. A gente não sabe o que é, de fato, o tempo para medirmos tempo. O que nosso relógio mede nada mais é do que uma variação de tempo. ΔT é o que seu relógio mede. Simplesmente isso. Quando seu relógio marca 12 horas da noite, por exemplo, você na verdade está medindo um ΔT. Está dizendo que a variação de tempo
que é o t final menos t inicial, é igual a 12 horas. Tá vendo? Então, geralmente, quando você define que são 12 horas, você faz com relação a um tempo inicial, que a gente diz que é o tempo igual a zero. Mas, claro, esse tempo inicial pode não ser igual a zero. Então, vamos ver. Ó, ΔT é simplesmente t final menos tempo inicial. Novamente, ó, você consegue descobrir o tempo final a partir da variação do tempo e do tempo inicial. Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui escrito de novo. Ó. Se João... Vamos fazer um exemplo mais rebuscado. Se João foi atropelado às 19 horas e a ambulância... Aliás, vamos fazer assim, ó. João foi atropelado. Olha que legal. João foi atropelado. João foi atropelado. João foi atropelado. Ó. Sabendo que a ambulância demorou 1 hora para chegar ao local e que o horário que a ambulância chegou foi de 9 horas da noite, qual o horário do atropelamento? Tá vendo só que problema interessante? João, ele foi atropelado, ó, ele foi atropelado. E você sabe que a ambulância demorou 1 hora para chegar no local, em que o horário para chegar ao local. E que o horário que a ambulância chegou foi de 9 horas da noite. Então, ó, João foi atropelado num certo instante T0, que eu não sei. Passou-se 1 hora, ou seja, a variação de tempo depois do atropelamento foi de 1 hora. E quando a ambulância chegou, era que hora? 9 horas da noite. Que hora que aconteceu o atropelamento? Vamos pegar e usar essa equação aqui, ó. TF é ΔT mais T0. Como eu quero saber quem é T0, eu posso passar esse ΔT que está somando para lá subtraindo. Então, T0 é TF menos ΔT. Portanto, pessoal, T0 é TF 9 horas menos, eu posso até apagar esse H, né? 9, né? A resposta vai dar em horas. Menos ΔT, que é de 1 hora. Então, o atropelamento aconteceu 8 horas da noite. Tá vendo que interessante? O atropelamento aconteceu 8 horas da noite. A ambulância demorou 1 hora para chegar, fazendo com que ela chegasse somente às 9 horas da noite. Eu vou passar uma linha aqui, ó, para você saber que é separado. Aí. Viu só que legal? Então é exatamente isso. O deslocamento é uma variação de posição. E nós temos também, ó, um ΔT, que é a variação do tempo que acontece determinadas coisas. Ligado a esses dois, pessoal, existe aqui, ó, fazer uma linha aqui, a velocidade. Escrever para cá, velocidade. A velocidade, pessoal, nada mais é do que uma fração, como você viu, ó. Como você viu, a velocidade, ela tem unidade de comprimento dividido por tempo. Esse nosso comprimento nada mais é do que a variação da posição, e esse nosso tempo é a variação de tempo. Então, a velocidade, ó, como você está vendo, é o deslocamento dividido pela variação de tempo. O que isso quer dizer? Que a velocidade nada mais é do que a taxa de variação da posição com respeito ao
tempo. Então, você consegue determinar velocidades apenas dividindo a taxa de variação da posição com respeito ao tempo. Por exemplo, vamos ver aqui. Vamos mudar o nome. Tiago caminhou do quilômetro 10 para o quilômetro 50 em 5 horas. Qual a velocidade dele? Problema simples, é só para a gente aplicar. Tiago, ele caminhou do quilômetro 10. Então, nós temos o x inicial, que é 10, para o quilômetro 50. Nós temos que o tempo inicial é 0. A questão não diz qual foi o instante que ele iniciou. Então, a gente já sabe que é 0. Sempre isso vai acontecer. Em 5 horas. Então, o tempo final é 5 horas. Qual a velocidade dele? Então, a velocidade é x final menos x inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Claro, equivale a ΔX sobre ΔT. Se você quiser, pessoal, você pode simplesmente calcular ΔX primeiro, depois ΔT. Olha só. ΔX, ele é 50, né? X final menos x inicial. 40. Então, isso aqui dá 40 sobre tempo final menos tempo inicial. 5 menos 0, que é igual a 5. Então, 40 dividido por 5 dá 8. 8 km por hora. Então, essa é a velocidade aí de João. Deixa eu escrever para cá. É 8 km por hora, né? 40 dividido por 5 dá 8. Como isso aqui estava em quilômetros e isso aqui estava em horas, ficou quilômetro por hora. Beleza, bacana. Que ele podia estar de bicicleta, de pé, não sei. Então, ele estava de pé, né? A velocidade média do ser humano é 3,6 metros por segundo. Se você, aliás, é 2 metros por segundo. Se você quiser, você pode dividir isso aqui por 3,6. Que equivale a 8 dividido por 36 sobre 10. Aqui dá 8 vezes 10. 36 é a mesma coisa de 8 vezes 4, né? Não, aliás, é 9 vezes 4. 9 vezes 4. Esse 8 aqui vira 2. Esse 4 morre. 20 sobre 9. Você divide aqui, dá 2, que dá 18. 0, então dá 2,2. Então a velocidade de metro por segundo é 2,2 metros por segundo. É a velocidade de uma pessoa caminhando normalmente. Então tá aí, pessoal. A velocidade nada mais é do que uma taxa de variação da posição com respeito ao tempo, como eu havia mostrado aqui para vocês. A taxa de variação do tempo é justamente o que nosso relógio mede, porque não tem como definirmos um tempo inicial aqui T0, né? E, além disso, nós vimos também a respeito do deslocamento, que nada mais é do que a variação aqui de duas posições ou mais, né? A variação das posições. Vimos aqui alguns exemplos. E é isso, pessoal. Deixe seu gostei aí. Compartilhe para quem está precisando aprender aqui física básica. Isso aqui ainda faz parte da nossa pré-física, podemos dizer assim. Mas já estamos trabalhando aqui com a cinemática. Então eu vou enquadrar isso aqui na playlist de cinemática. Beleza? Então deixe seu gostei aí. Deixe um comentário aí sobre qualquer dúvida. E venha ser um Lorde.